Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Eu sou Nani Azevedo, agência NaniCast. E aí? Já se inscreveram no canal? Clicaram aqui? Avisaram para todos que aqui tem conteúdo do audiovisual, onde eu trago, assim, pessoas maravilhosas que disponibilizam do seu tempo para nos trazer informações do audiovisual. Como é que funciona, como é que é, o que acontece, são os criativos em geral. E assim, vocês acabam conhecendo. E aqui, hoje, vamos apresentar o episódio daqueles que inspiram de verdade. A nossa convidada é uma potência criativa que atravessa fronteiras contando histórias. Ela é roteirista, produtora executiva e já colaborou com nomes como Guilherme Del Toro, Disney, Warner, Netflix, Discover, diretamente em São Paulo e Los Angeles. Ela lidera a Chatrone nos Estados Unidos e na América Latina. Conheçam Karina Schulze. Schulze? Falei errado. Tá certíssimo. Ai, meu Deus, os nomes eu sempre tiro o sarro aqui, porque a pior coisa é falar, né, o sobrenome errado. Aí eu fico, Karina Schulze. Ah, falei direito. Perfeitamente. Perfeito. Ai, eu também tô conhecendo ela, gente, por isso que eu tive que meio que ler, meio assim, eu não gosto de ler. Eu sempre falo com roteiro, aquela loucura, mas eu tive que ler, porque eu preciso conhecer. Ai, ela é showrunner. Sou sim. Quem é Karina no audiovisual? Então, vamos lá, Nani. Primeiramente, obrigada por ter me chamado. Estou muito feliz de estar aqui, muito animada. Então, vamos lá. Eu sou... Quando a gente diz que a gente é showrunner, geralmente o showrunner ele começa como uma roteirista, né? Um roteirista. Geralmente o showrunner cria também o projeto. Showrunner é muito mais uma coisa para série de TV, né? Então, você cria o projeto, você cria uma bíblia, você vende para algum canal, né? Ou algum VOD. E daí você passa a desenvolver essa série. E o papel de showrunner, ele cruza a fronteira entre o roteiro, a produção e o canal, né? Ou / distribuidora. Então, o que a gente faz? A gente cuida do projeto de uma maneira em que ele está sempre de acordo com o orçamento, ele está sempre de acordo com as regras de produção, então, números de locação, números de personagens. Então, a gente sempre tem essa preocupação de fazer uma adequação do projeto dentro desses moldes. E, geralmente, o showrunner ou a showrunner, a gente também faz a comunicação direta com o canal, né? Então, às vezes, assim, o canal tem alguma preocupação, alguma consideração específica. Então, a gente é como se fosse a cara criativa do projeto, né? E também o showrunner também, às vezes, acaba interagindo com a direção, acaba também sendo uma ponte com a produção. Então, basicamente, você faz um pouquinho de tudo. Não seria uma produtora executiva, então? É exatamente isso. E, assim, muitas vezes o showrunner também é chamado de produtor executivo, também tem esse papel de produtor executivo. A única diferença é que um produtor executivo não necessariamente também escreve roteiro. Ah, é verdade. Então, eu diria que um Nossa, showrunner... o showrunner faz tudo. É um produtor executivo que também escreve. Uau! Faz tudo. Bom, enfim. Quase tudo. Nossa, é um bombril, gente. É isso. Que maravilha! E nos conte, como é que você começou? Como você entrou nesse mercado do audiovisual? Então, eu comecei muito tempo atrás, muito tempo atrás, e, na verdade, eu comecei em Los Angeles. Então, eu fiz faculdade na UCLA, Uau! e eu amei, e eu amava morar em Los Angeles, então eu resolvi que eu ia fazer de tudo para ficar lá o máximo possível. Então, o que eu fiz? Eu consegui um emprego. E o primeiro emprego que eu consegui foi de assistente. E eu era assistente de um produtor / manager, né? Que é o que aqui no Brasil seria um empresário. É um pouco diferente da posição de agente. Eu sei, eu fiquei sabendo que eu tenho uns atores estrangeiros que moram lá em Los Angeles. E aí eles brincam falando, Nani, mas você é tudo? Não entendi. Porque eu faço um trabalho de manager, faço um trabalho de agente artístico
E tudo. Aí ele fala, mas lá nos Estados Unidos é diferente. O manager é uma coisa, a gente é outra, o empresário é outro. Exatamente, exatamente. Então tem essas divisões e o manager é como se fosse um agente que também pode produzir. E muitas vezes eles produzem os conteúdos dos clientes. Então, eles ajudam os clientes a viabilizar os projetos deles também. Então, para mim, foi maravilhoso, porque como assistente, eu acabei trabalhando um pouco e aprendendo sobre todas as áreas. Então, eu acompanhava o desenvolvimento de roteiro dos clientes, e daí, com os meus chefes, a gente também ia atrás de financiamento, pitchava os projetos. Então, eu também aprendi sobre o outro lado, que é esse lado das vendas, do financiamento. Então, foi para mim uma escola maravilhosa. Daí, o que aconteceu? Eu me dei muito bem com o meu chefe na época. Ótimo. E um dia ele fez uma proposta e falou, vamos, né, abrir a nossa própria empresa. Eu falei, vamos embora. Daí, a gente abriu a Chatrone lá em Los Angeles. Uau! E daí foi muito legal, porque daí a gente tinha alguns clientes, entre eles era o Jorge Gutierrez, que é um diretor de animação. Ele criou um projeto que chamava Book of Life, que em português é o Festa no Céu. E a gente acabou trazendo o Guilherme Del Toro para produzir com a gente. E daí isso virou o filme Festa no Céu, que foi um longa-metragem de animação, o meu xodó. Com certeza, Que demais. foi maravilhoso, assim, que foi distribuído pela Fox. E é um projeto que foi muito lindo e deu muito certo. E a gente recebeu uma indicação ao Globo de Ouro com esse projeto. E nessa fase, mais ou menos nessa época, que era tipo assim, 2010, 2011, eu estava vindo bastante para o Brasil. Um pouco por uma coincidência, assim, eu tinha vários amigos que estavam trabalhando no mercado e eu estava começando a aprender como as coisas funcionavam aqui. E daí calhou de rolar o primeiro Rio Content Market. E daí eu vim, conheci um monte de gente muito legal. Foi uma fase muito maravilhosa também do audiovisual brasileiro. Tinha acabado de passar a lei da TV paga. Então foi um momento muito borbulhante, assim. E daí eu conheci uma outra produtora, que chama Mara Lobão, que é uma produtora da Panorâmica lá no Rio de Janeiro. A gente se deu super bem. E a gente acabou criando juntas o Gabi Estrela. Ah, eu assisti. Eu tenho filha, muito legal. E assim, daí foi por conta do Gabi Estrela, a gente acabou vendendo. Teve todo um processo, né? A gente criou a Bíblia, escrevemos roteiros, foi todo esse processo, mas acabou que assim, a gente vendeu esse projeto para o Gloob. E daí eu acabei vindo para o Brasil para viabilizar o projeto. E para poder colocar o projeto no ar, para poder produzir, eu tive que abrir a produtora aqui no Brasil. Claro. E daí foi como a Chatrone nasceu no Brasil e foi como eu me tornei showrunner. Porque, além de escrever os roteiros, como a minha produtora estava fazendo a coprodução com a Panorâmica, eu acabei me envolvendo em tudo. Então, era assim, a produção, era conversas com o canal, muita coisa de set. Então, eu virei showrunner um pouco por acaso. E daí eu me apaixonei, obviamente, porque é uma posição maravilhosa, e daí foi por conta disso que os outros projetos surgiram e essa trajetória continuou acontecendo. Você fez Joacas também, né? Fiz Joacas também pro Disney Channel, que também foi um processo parecido, né? Eu criei esse projeto, levei para Cinefilme na época. É verdade. Daí a Juliana Von Lanten, que era produtora, daí eles entraram no projeto junto com a gente levou para Disney Channel, e daí o projeto foi viabilizado e foi maravilhoso, né? Porque foi, assim, de escrever. Eu sou apaixonada pelos roteiros, trabalhei com pessoas maravilhosas. São jovens, né? E algo também bem praiano, aquela. Não era? Super praia. Pra mim, assim, eu sempre falo para as pessoas, é uma carta de amor à minha adolescência, porque eu surfava. Então, você se identificava ali. Nossa, muito. E eu acho que esse é o segredo, assim. É verdade. Trazer para o projeto o que você vivencia, ou o que você vivenciou, o que, sei lá. Porque daí tem paixão ali, tem verdade. Daí você consegue pegar sua caixinha de ferramentas de histórias e buscar ali a inspiração para contar essas histórias. Eu sempre penso assim, se você sente uma emoção quando você está trabalhando no projeto, essa emoção
Transmite. vai transmitir. Sem dúvida, não tenha dúvida, porque fica genuíno, né? O que nós sempre conversamos aqui. Sempre trazer verdade, ser genuíno, tudo. E as pessoas percebem, é muito real. É muito real. Você sente, assim, você sente aquela sensação, assim, você sabe que quem está assistindo vai estar também sentindo. Se identificando, vendo os lugares. Como nós, nos filmes, nós assistimos diversos filmes e olha e fala, que delícia aquele lugar. Hoje eu já estive ali. E assiste o filme para poder lembrar a viagem que já esteve. Sim, sim. Para você lembrar a viagem, você lembrar os lugares, você passar por aquelas sensações de novo, né? Exatamente. E como que foi o mercado lá em Los Angeles para te aceitar, no caso? Você sendo brasileira, mesmo estudando lá, mas tem aquelas burocracias por você não ser de lá, concorda? Como é que Sim. foi para você entrar? Foi muito árduo? Foi difícil? Você teve parceiros que te ajudaram? Como foi? Então, foi uma trajetória bastante difícil. E assim, quando eu me formei, eu estava trabalhando como assistente. E eu fiquei vários anos como assistente, aprendendo, tentando me alavancar, escrevendo roteiro à noite. E eu lembro muito desse momento da minha vida, porque assim, o trabalho de assistente, ele não é uma coisa também, né, fácil, poucas horas por dia. Você chega em casa exausta. Você fica lá na assistência, o nome já te disponível. Disponível o tempo inteiro. E assim, eu acho que eu também trabalhei numa época que as pessoas eram mais assim, sem noção e sem limites. Então era muito comum, né? Chefe ligar à noite, chefe exigir coisas no final de semana. E assim, hoje em dia, né, graças a Deus, isso tem mudado, isso não é mais dessa maneira. Mas assim, eu realmente Às tiraram vezes, meu tipo assim, às vezes, a gente, na nossa área aqui, se a gente tem alguma pendência, vamos ligar no final de semana. É verdade, especialmente se você tipo, tá em produção, você tem algum deadline. É normal, faz parte. tudo bem, mas faz parte. É só se você não tiver nada pendente. Aí a gente fala, pô, respeita. Caso contrário, é isso. A gente é um mercado Mas bem o nosso desafiador mercado. e muito competitivo. Eu acho que isso era o que acontecia muito, era muito competitivo. Então, Imagina, meu Deus. e os chefes até falavam, eles falavam assim, se você não fizer, alguém vai fazer. Olha. E eles falavam muito assim, você tem que ser absolutamente indispensável. Porque se você não for, eu vou achar alguém que vai tomar o seu lugar, que vai ser indispensável. Então, isso também faz uma coisa no seu cérebro. Claro, que jovem, você pensa, que você quer vencer, que você quer fazer tudo, imagina. você fala, não, eu vou trabalhar. Eu vou ser a melhor. Eu vou ser a melhor, eu vou fazer tudo que tiver que fazer, eu vou trabalhar 3 vezes mais, mas eu vou conseguir. Mas é isso, mas tanto que o resultado está aí. Graças a Deus. Como você se tornou. E assim, eu vou dizer que também uma outra coisa que foi interessante na época, eu trabalhei muito no mercado de animação, né, também. Não foi só no live action, porque a empresa que eu comecei trabalhando, o foco deles era muito infantil, que envolve também animação, essas séries mais tweens. Então, a animação era muito presente na minha vida. E a animação cada vez tá mudando, ainda tem muito caminho para ir, mas assim, na época era muito masculino. Então, muitas vezes eu me via em salas em que eu era a única mulher. Então, isso era muito comum. E isso também não era fácil, porque sempre, né, você tinha que aguentar alguns comentáriozinhos machistas, às vezes, né, tinha umas situações que não eram tão legais. Então, isso é uma coisa que infelizmente eu passei, eu acho que muita gente... Muitas mulheres. Agora está um pouco mais, estamos mudando, mas é um mercado machista, homens. Sim, sim. E ainda é, né? Eu acho que a gente tem se esforçado muito para melhorar, tem sempre buscado trazer vozes diversas, trazendo aquela autenticidade, que era o que a gente estava falando antes, essa verdade para os projetos, porque o mundo, né, ele não é só robô, tudo. É assim, olha, aqui a fórmula, escreve, não é assim. Cada um traz o seu olhar. Graças a Deus, e dá né? bem, óbvio.
Então, mas eu acho que tem caminho ainda para Para percorrer? percorrer. Ai, meu Deus do céu, as mulheres. E eu acho que as mulheres estão bem melhor, né? Porque nós fazemos tudo. Não somos limitadas. Fazemos diversas coisas ao mesmo tempo. Sim. Sim, Não totalmente. puxando sardinha, gente. Gente, é muito óbvio, né? Não fala sério. Mulher faz tanta coisa ao mesmo tempo, ágil. E os homens, alguns, né? Não vamos vai também generalizar. Mas são mais limitados. Assim, a gente tem eu acho que um pouco por conta das dificuldades que a gente já teve que passar, É verdade. Pode né? ser. A gente acaba sendo assim, não, tá bom, a gente dá um jeito, a gente faz, a gente não. E eu acho que assim, também tem uma coisa que eu sinto, a gente não é tão confiante. É verdade. Pelo menos no começo da carreira. Então a gente sempre vai se esforçar e vai ir além para mostrar o serviço. Porque se alguma coisa der errado, eles vão vir para cima da gente. E se alguma coisa não ficar perfeita, sempre vai ter aquele ladinho. Ai, que chato. Então a gente tem que ser melhor que todo mundo, a gente tem que ser melhor que eles. A gente não pode errar, a gente está sempre tendo que provar. Eu acho que porque a gente carrega isso dentro da gente, a gente acaba sendo melhor mesmo. Eu não sei qual outra palavra. Mas é melhor, não tem jeito. É isso e pronto, e acabou. E eu acho, e é pronto. É isso pronto. mesmo. Você é uma showrunner, uma mulher que faz um monte de coisa. E como é que é esse contato com o canal? Como que eles te deram a liberdade de você chegar até eles? Ou quando você tem algum projeto, aí você fala assim, bom, eu tenho esse projeto, eu acho muito interessante, porque eu também sou roteirista, então eu já tenho experiência, sei como o projeto é bom, quando não é tão bom e quanto é ruim. E eu tenho esse daqui. Vocês poderiam dar uma olhada e vamos fazer isso aí? Como é que é? Você tem essa liberdade? Você tem... Como é que é feito? Então, isso vem também das minhas épocas de ser empresária lá nos Estados Unidos, né? De eu ser dona da empresa, né? Sócia da empresa. Sim. Então, como uma questão até de sobrevivência, eu tinha que fazer coisas acontecerem, tinha que vender projeto. Então, o que eu fazia? Tinha uma prática que eles chamavam de cold calling ou cold emailing, que você liga para umas pessoas e chama elas para almoçar. Você manda e-mail para algumas pessoas e chama para tomar um café, chama para almoçar, chama para fazer qualquer coisa. Daí, uma vez que você consegue, muitas vezes eles respondem, muitos querem conhecer pessoas novas, muitos se interessam, muitos estão abertos, porque eles têm também muito essa mentalidade das novas vozes, né? Então, assim, de vez em quando tinha uma abertura, a gente conhecia alguém de algum canal, algum executivo, e daí você, tendo aquela relação, daí capitalizava em cima disso. Então, por exemplo, se eu almoçava com alguma executiva da Disney, já no almoço, eu já, assim, pronta, já dava os pitchings. E o que me ajudou muito... Comendo, olha, então, isso aí já assim, né? Não, total. Nos conta, eu quero saber dessa aventura. Uma aventura. Você tem 1h30 com aquela pessoa, você vai aproveitar o máximo. É verdade. Não, e o tempo dela, por isso que eu tô falando, você ter conseguido uma executiva, ou tomar um café, ou almoçar, sei lá. Exatamente. E daí, assim, a pessoa respondia, daí, assim, eu tinha um diferencial que me ajudava muito, que eu tinha clientes. Então, eu almoçava com a executiva vamos dizer, estou almoçando com a executiva da Disney. Eu falava para ela, o Jorge está disponível, o Ciro, que é o Ciro Nili, que é o criador o showrunner criador não, mas é o showrunner do Tartarugas Ninja. O Ciro Nili está disponível, o Evan Gore, que é um roteirista, está disponível. E daí eu dava a lista de todos os clientes que estavam precisando de trabalho. É do interesse da executiva da Disney saber, porque a gente tinha uns nomes bons. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. E daí, o que eu fazia? Eu jogava alguns dos projetos pessoais da casa. Eu falava, não, e se você está procurando uma série de animação, a gente desenvolveu essa série baseada nesse HQ. Ou, a gente tem uma comédia que se passa em tal lugar sobre tal coisa. E a executiva, às vezes... não rolava nada, e às vezes ela mandava um follow-up e falava, eu queria que você voltasse aqui para fazer esse pitching para os meus chefes, ou eu gostaria que você mandasse a Bíblia, ou eu quero marcar uma reunião com os seus clientes. E daí, nisso, você vai
Desenvolvendo o projeto. Desenvolvendo o projeto, relação, É. e vai vendendo, vendendo, vendendo. Sensacional. E daí, quando eu vim para o Brasil, eu acabei fazendo a mesma coisa. Então, muda assim, só a língua. Eu fui no... Muda o idioma, só mudou o idioma. E um pouco de cara de pau mesmo. Tem que ser brasileira, né? Tem que ser cara de pau. Tem que ser. Eu falo isso, né? Olha, não tem como. Nós temos que ter essa conexão, conversar, ir atrás. Senão a gente não consegue. Exatamente. Senão você não sai de casa, né? Não sai de casa. Eu sou super cara de pau. Tem que ser. Eu falo, difícil me dizer não, né? Só se... Mas é isso. Tem que ser, gente. Tem que ser, né? Então, assim, foi assim e no Brasil. Fui no Rio Content, abri ali o site, vi os e-mails de todo mundo que ia estar lá. Cara, cara de pau mesmo, mandei e-mail para todo mundo. E vários responderam. E um deles foi a Mara. E que até, sabe, que acabou, assim, eu não... Literalmente mudou minha vida. Porque Olha, se não que fosse por aquele e-mail maravilha. e aquela reunião, eu não teria criado o Gabi Estrela e eu não teria aberto a empresa aqui. Então, tá vendo como as coisas são? Olha a conexão e tudo que é para ser. E lindo, né? Porque essa gratidão, essa... Tipo, se não fosse, se eu não tivesse feito... Você viu? É sensacional. É as mesmas coisas aqui, como eu havia dito. Que são os nossos talentos em foco, atores e atrizes. Não está surgindo o projeto, eu estou atrás para fazer. Nós temos que fazer os projetos para eles. Então, vamos desenvolver. Vamos ver. Veja algo que possamos mostrar e fazer. Não tem do que ficar esperando chegar o personagem perfeito. Exatamente. Eu acho que a gente tem que começar a fazer realmente as coisas e começar a divulgar, postar o que tiver que ser feito, porque assim, esse é o conselho que eu sempre dou para as pessoas, mesmo se aquele projeto em si não virar algo, porque às vezes não vira, e eu tenho alguns projetos que, né, todos nós temos projetos que não viraram, mas ele vai gerar uma reunião, um contato, uma experiência que você teve gerando aquele projeto que vai te ajudar com outros. Então, é tudo uma cadeia de coisas que vão acontecendo porque um dia você resolveu sentar e escrever aquele roteiro, ou um dia você resolveu gravar aquele vídeo. E eu acho que, para mim, pelo menos na minha vida, sempre foi assim. Às vezes não foi exatamente como eu planejei, mas aquela coisa que eu planejei fazer me abriu portas que me levaram para lugares que foram mais maravilhosos e mais cheios de oportunidades do que eu até poderia ter imaginado no começo, quando eu comecei aquele projeto. Mas você também estava no primeiro mundo lá, né? Também. Você vindo em Los Angeles, Hollywood, é outro nível. E vir para o Brasil, creio eu, outra linguagem, mas você estava muito mais preparada, né? O preparo é maior, você fica com mais segurança. Eu acho que sim, eu acho que tinha também um lado meu que eu tava assim, tá bom, eu vou aqui dar a minha melhor cartada. Se não acontecer nada, eu moro lá, eu volto pra lá e tal. Então eu acho que eu não tive medo. Isso é muito importante, porque aquela insegurança, tipo, não vai dar certo, preciso que dê certo, aquela ansiedade que precisa ser aprovado, precisa dar certo, deixa o criativo desmotivado e fica transparente. Eu acho que você passa, né, aquela energia. Energia fica transparente, não dá. Por isso você tem que ir, se entregar e falar, isso é meu trabalho, é isso e pronto. Deu certo, ótimo. Não deu, vamos para outro, que eu sou dinâmica, eu tenho muito mais. Sempre pensamento positivo. Exatamente, pensamento positivo. Se não deu certo, vamos para o próximo, vamos tentar outra coisa. E uma hora... Porque você teve conexões boas, porque canal te dá. Entendeu? Sim. Espaço, gente. De você Sim. apresentar alguma coisa e você ter parceiros, como você disse, né? De quem possa surgir, fazer esse projeto. Eu tenho um nome X, Y, Z e nomes importantes. Isso abre muitas portas. Abre. Isso já é muito, óbvio que abre. Com certeza, isso tem ajudado muito. E eu aprendi muito com os meus sócios, que era meu chefe, que depois acabou virando meu sócio, que é o Aaron Berger. Sensacional. A ficar sempre se vendendo. E E aprender com o melhor, então, e ainda você ficou sócio, realmente. Você aprendeu com um dos melhores, ou o melhor, enfim. Sim. Uma pessoa que te ensinou e você... Aí, ele também planejou para que você seja a mais ainda do que ele. Tem essa. Senão você não viraria sócia.
Exato, exato. E eu acho que teve, né, essa virada da minha vida quando eu virei sócia. Daí também você projeta também para o mercado, até que estamos nós dois ali numa mesma posição. Então, quando eu ligava para alguém, a pessoa, né, já pensava, Nossa, é a sócia a do sócia do fulano, não sei o quê. fulano. É outro nível de atendimento. Não é um total desconhecido, né? Você já tá. Então, tudo isso. Já assistiu a série que tem na Apple TV, o estúdio? Já. Eu imaginei. Você estava contando, aí eu estava imaginando. Eu assistia e falava, nossa, é o nosso trabalho, gente. Gente, começou a me dar Nossa, gatilho, porque é o que a gente vive. Nossa, é o que a gente vive tudo. Todo dia. É chocante, né? Tipo, é chocante, ao mesmo tempo é engraçado. Engraçado. Mas você viu que como nós somos tratados ali naquela... É aquilo. É aquilo, é. Só que nós que trabalhamos na área, que quem está assistindo e não trabalha na área, é uma outra, eles pensam de uma outra forma. Mas nós vivenciamos aquilo diariamente. Diariamente. E é o jeito que a gente conversa, é tudo muito... Ainda mais você lá na gringa. Nossa, você falou, gente, é exatamente igual. Cara, é exatamente igual. Tem uma das cenas que me marcou muito, que é no primeiro episódio, que ele fala assim, essa versão, que assim, o roteirista vai lá e dá um pitching, né, pro Tang, né? Era tipo uma espécie de Tang, né? E daí ele fala assim, é a melhor versão da versão mais mediana que possa existir. E isso me marcou muito, porque, infelizmente, eu vejo... E espero que mude, vamos torcer para mudar, mas eu acho que a gente está vivendo uma fase de mercado que a gente está indo muito para as ideias que são medianas, porque é o mais seguro. Não necessariamente... Sem riscos. É isso. Que é o que o mercado pede. Que é o que o mercado Para que está vai pedindo. mexer em time que está ganhando? É isso. Agora eu quero saber, você vai contar a mesma história. É igual os doramas. Eu lembro, eu assisto com a minha filha. Eu falo, gente, são histórias de filmes americanos contados por coreanos. Sim. Com melodrama, né? Com aquele gostinho Com a linguagem deles. Com o roteirista deles. E com o elenco deles, óbvio. Mas é a mesma história. É verdade. Deu certo. É isso. Agora eu quero saber como você vai contar essa história, que é o que o público ama. Quero ver a sua versão. Praticamente é isso. Praticamente é isso. Que é o que vende. E os canais estão atrás. Que é o que vende, que é o que não tem tanto risco, que é o que eles... Eu acho que por conta dos algoritmos, é o que a maioria vai assistir, porque ele já tem todos esses números, já tem todos esses dados, então eles não vão arriscar numa coisa que não vai ter aqueles números. Exatamente. Felizmente, mas tem os que se arriscam e mostram projetos e aí são aprovados, e aí prova que aquilo é vendável, que aquilo o público gosta, que vai ser consumido, que todo mundo vai gostar e pronto. Mas até isso, nós vamos praticando o que eles exigem, né? O que eles querem, que não se mexe em time que está ganhando novamente. Sim. É praticamente isso. E você está com algum projeto, mas eu sei que tem determinados projetos que você não pode falar, mas tem algum em vista que vai ser lançado agora? Nos conte, vai. Conta, não precisa contar tudo, mas conta. Tem um bem legal, que eu tô bem animada. Qual? Que ele vai ser lançado nos cinemas, no México, e ele vai ser lançado na HBO Max, que agora eles trocaram de nome de novo. Tá trocando toda hora, nem adianta você ficar falando muito, HBO, ou é Max, HBO, é isso aí. Que é o Batman Azteca. Uau! Que é o Aztec Batman, que é um longa de animação. E ele tem o Batman como personagem principal, só que é o Batman azteca. Com a cultura azteca, com a cultura mexicana, com a história mexicana. E os conquistadores espanhóis são os vilões. Nesse caso, você, por falar do Batman, você pediu autorização para a Warner para estar usando Então, Batman? Como é que é? Esse processo é bem interessante, porque o jeito que ele aconteceu foi o seguinte. O meu sócio, ele teve essa primeira ideia, ele se juntou com um dos nossos clientes, que é o José Carlos, que é o dono de um estúdio no México,
de animação chamado Anima Studios. Daí eles criaram a história, a ideia, e foram na Warner Brothers Animation, lá em Los Angeles. Daí eles pitcharam a ideia para eles gostaram muito da ideia, e daí eles deram um green light de desenvolvimento para a gente. Então eles deram um orçamento, e a gente procurou um roteirista mexicano, juntou ele com um roteirista americano, e eles escreveram o roteiro. Daí, uma vez que o roteiro estava pronto, a Warner aprovou o projeto, deu green light para a produção. E daí toda a produção foi feita no estúdio da Anima, né, o estúdio no México, e parte foi feita aqui no Brasil e parte foi feita no Peru. E a gente, a Chatrone, que administrou o processo todo. Ah, mas eles entraram, por estar falando do Batman, eles entraram no projeto. Exato, exato. Então, qualquer projeto. Mas você vendeu para o canal para HBO. E tudo bem? Não dá conflito? Não, então, daí a Warner Brothers Animation, geralmente tudo que eles fazem acaba sendo em conjunto com a HBO/Max. Então, daí, nesse caso, por ser um filme do Batman e pelo potencial que tem, eles resolveram fazer um theatrical, né? Uma versão que vai... Uma versão não, mas vai distribuir nos cinemas primeiro e depois vai distribuir através da HBO. E aí eles assinaram, tipo, ok, autorizo. É Então, isso. Tudo que for falado do Batman ou outros, né, super-heróis, digamos, tem que pedir autorização para o Warner. Sim. E daí, se é animação, daí tem que ir para a Warner Brothers Animation. Se não é animação, vai para... Daí, dependendo, no Brasil, a gente, né, pitcheia para a Warner aqui do Brasil. E se for lá, pitcheia pro escritório americano da Warner lá nos Estados Unidos. Então, tudo depende. E é tudo uma questão de estratégia. Né? A gente resolveu ir através do escritório dos Estados Unidos, porque a gente já tinha uma relação prévia. Lá, já tinha um contato, tudo. Melhor. E também melhor. Mais rápido, né? Mas mais rápido. E eles, assim, acho que tudo que tem a ver com DC, né, com os super-heróis, eu acho que se você vai ter uma tramitação, né? É isso. Um trâmite mais fluido. Mais preciso por ser de lá. Por ser de lá. Eu acho que aqui, daí você vai vir pra cá... Ia passar para eles. Ia ter que passar para eles. Lá já vai direto, sem escala. Exato. Pronto, já concluindo, sem escala, já vai direto. Já com vai, certeza, porque eles são de lá, é mais prático. E parece que você vai contar a história de alguém aí que você não pode falar, mas assim, você não vai falar, mas você vai contar a história de quem? Conta. Ah, fala, vai. Então, já foi divulgado, então eu posso falar bem pouquinho. Você só pode falar o que já foi divulgado. Pronto, pode falar. Então, a Chatrone, né, a gente está fazendo os projetos da Marília Mendonça para a Amazon. E é um privilégio poder trabalhar nessa história. Já tem muito fã querendo assistir. Gente, quem não quer, né? Vai ser um total sucesso. Eu acredito que sim. Eu estou, né, apaixonada por esse universo. Já foi escolhido o diretor? Ainda não. Ainda não? Vocês ainda estão nesse processo ainda. De escolha de diretor, de tudo. De tudo. A gente está muito ainda no começo, ainda está muito no desenvolvimento. Então, ainda tem muita coisa para rolar. Ai, que delícia, gente. É isso. Que maravilha. Chegamos ao fim. A gente sempre ultrapassa, eu já falei, porque o papo é tão bom que se pudesse, a gente ainda vai marcar um café, a gente ainda vai marcar muita coisa. Vamos. Porque você viu, tem muitas novidades. Ainda você volta aqui novamente para o podcast para contar dos outros projetos quando eles lançarem. Que aí vai ter, imagina, esse filme. O que nós vamos poder falar depois que for lançado? Eu vou adorar, né? Eu vou querer de novo você aqui para falar. Eu quero muito, muito. Eu vou amar, vai ser um prazer, assim, foi maravilhoso. Então, estou à disposição quando E eu fico muito quiser. feliz de uma garota que foi lá, correu atrás do sonho, se formou em Los Angeles, montou uma produtora lá. Voltou para o Brasil, porque, né, que a gente ama o Brasil, não dá? A gente ama, e aí deu de certo paixão. aqui para ter um negocinho aqui, tá bom. Aí vai de vez em quando lá, não precisa. Ainda mais hoje, né? Online, em todas as reuniões, você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Tudo, eu faço tudo. Eu também. É sensacional, não precisa. Mas quando precisar, você vai para lá, fica aqui, mas aqui fica aqui, perto da família, aquela coisa. Sim, não tem nada igual ao Brasil, com certeza. Exatamente, você conseguiu conciliar, fazer essa
ponte aérea, digamos. Deixa meu sócio ficar lá, Isso, ele cuida lá, de ele é lá, gringo mesmo, já fica ele é lá. gringo. E você cuida do Brasil. Exatamente. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Nani, foi maravilhoso. Prazer em conhecê-la, assim. É muito gratificante ter um entrevistado como você aqui. Imagina, não, imagina, prazer foi meu, foi maravilhoso mesmo. Adorei. E também. conheci Karina também, e vocês também conheceram a Karina, gente. Você viu quantas dicas ela deu? Você viu como fez com que a nossa mente abrisse um pouco mais e entender o que é o audiovisual? Então, fica ligada, mostra para todo mundo. Aí eu vou colocar aqui o Instagram dela para a gente poder ver tudo que ela está fazendo. Você sabe, né? Que ela é Brasil e Los Angeles, então segura. Vamos conhecer o mundo! E muito obrigada. E não esqueça, clique aqui no canal, divulguem, compartilhem, comentem aqui, façam perguntas para ela que ela também vai responder. Até o próximo vídeo.